E opa, bom, hoje daqui vamos de uma obra nova para vocês, mas antes que a gente possamos continuar com o nosso vídeo, eu queria estar recomendando um dos melhores canais que você vai estar encontrando, além do meu. Neste canal, você estará encontrando também algumas novas obras. Você que gosta de experiência de vídeos longos, esse canal é perfeito para você. Para você que vai estar indo até lá, comenta que veio pelo meu canal para mostrar nossa força para ele. Então, bora pro vídeo, né? Este mangá começa na cidade Ever, onde as pessoas se reúnem em volta da estátua de a Valkyrie Lyonzi para aceitar um prato de mingau compartilhado por Luan Qiao, filha do vice-lorde da cidade e nossa protagonista. Zhu Minglong, um fazendeiro de seda, fica surpreso com a estátua da Valkyrie e não pode acreditar que a cidade era governada por uma mulher tão bonita. Zhu senta-se ao lado da estátua e come seu mingau apressadamente. Em questão de segundos, o fazendeiro de seda termina sua comida e limpa a boca, sentindo-se satisfeito. No entanto, o sentimento de satisfação de Zhu logo se transforma em pânico quando as pessoas ao seu redor, que tinham comido o mingau, começam a vomitar sangue. Os olhos do fazendeiro de seda se arregalam de choque e ele lembra de tudo que o levou a este momento. Zhu veio à cidade Ever apenas para ganhar a vida, mas foi roubado a caminho de entregar a seda ao Lorde. Seu corpo começa a falhar e o fazendeiro de seda súplica para que a morte não o leve. No entanto, antes de morrer, Zhu se vê envolvido em uma sessão de amor apaixonada com a princesa herdeira. Ele então agradece aos deuses por tornar seus últimos momentos na Terra tão belos, apesar de ter comido mingau envenenado. O fazendeiro de seda fica chocado quando acorda no dia seguinte e se vê em uma masmorra com a princesa herdeira. A cabeça de Zhu começa a girar quando a realidade da situação se abate sobre ele. Ele não pode acreditar que dormiu com alguém tão poderoso quanto a princesa herdeira e começa a entrar em pânico. O pânico do fazendeiro de seda acorda Yunzi, e ele imediatamente tenta explicar como acabou nesta situação. A princesa herdeira interrompe e menciona com raiva que não há necessidade de explicação, já que o propósito de Zhu foi alcançado. Assim que ela diz essas palavras, Lu aparece e zomba da princesa herdeira por dormir com um mendigo miserável. Ela também promete contar a todos na cidade sobre a notícia e ri malevolamente antes de sair. Zhu percebe neste momento que a princesa herdeira foi enquadrada e antes que ele possa expressar sua pena por Yunzi, ela o soca e manda o fazendeiro de seda voar pelo quarto por tê-lo olhado. Zhu tenta dizer a ela que não estava tentando olhar para sua nudez, mas Yunzi não o ouve. O fazendeiro de seda começa a procurar uma saída e tem um momento de orgulho quando vê seu verme de estimação, Bickey, comendo as barras da cela. No momento em que Bickey cria uma saída para eles, a princesa herdeira pede que Zhu a ajude a sair da cela. O fazendeiro de seda acha isso estranho, já que ela deveria ser muito poderosa, e expressa sua confusão. Yunzi admite estar fraca pelo veneno, e quando Zhu ouve isso, imediatamente se recusa a ajudar. No entanto, apesar de sua recusa em ajudar, a princesa herdeira não aceita um não como resposta, socando-o até que ele concorde em ajudar, com lágrimas nos olhos. O fazendeiro de seda levanta e joga Yunzi para fora da prisão, pensando que a princesa herdeira o libertará imediatamente. Zhu fica chocado quando tem que pedir a ela que o tire de lá e conclui que não se pode confiar em mulheres bonitas. Assim que essas palavras saem de sua boca, o fazendeiro de seda é atingido na cabeça com um saco e é instruído a usá-lo antes de ser resgatado. Zhu faz o que lhe é mandado, sem outra escolha, e espera ser puxado para cima. A princesa herdeira luta com seu peso e respira pesadamente. Quando finalmente consegue tirá-lo de lá, Zhu fica aliviado por estar livre. Depois de alguns segundos de descanso, Yunzi lhe diz para segui-la. No entanto, o fazendeiro de seda questiona ela. O plano de saída e a princesa da coroa sugere que ele siga seu caminho se não estivesse interessado em segui-la. Gel fica em silêncio e decide segui-la. No entanto, após alguns minutos rastejando em uma caverna, o criador de seda começa a reclamar novamente e Yunzi o chama de fraco por se cansar tão facilmente. Enquanto isso, na cidade, o fogo consome tudo à medida que o dragão de fogo dourado, controlado por Lu Xiao, o mestre dragão, entra em um frenesi. Xiao aparece diante de um conselheiro e mostra a ele a foto de Yunzi, que ele está procurando. No entanto, quando o conselheiro não lhe dá uma resposta, o mestre dragão ameaça incendiar toda a cidade. Lu, que estava por perto, intervém e informa a Xiao que a princesa da coroa não era mais pura, pois havia dormido com um mendigo na noite anterior. Além disso, Lu também conta a ele sobre a pureza de sua filha e sugere que ele escolha em vez da Valkyrie impura. Ao ouvir isso, Ao fica muito furioso e segura Lu em um estrangulamento enquanto permite que o fogo a queime lentamente. No entanto, para a surpresa do mestre dragão,
Lu começa a rir e exige imediatamente saber o que há de engraçado. Ela alegremente conta a ele o fato engraçado sobre ele mesmo e lembra Xiao de que ele era apenas sujeira para a princesa da coroa antes de se tornar um mestre dragão. Lu zomba dele sobre como ele nunca foi visto aos olhos da mulher que amava e entrega o golpe final, informando-lhe novamente que sua amada Valkyrie agora estava nos braços de um mendigo comum. Xiao fica ainda mais furioso e permite imediatamente que as chamas a queime. Ele repete o nome de Yunzi e afirma que ela só pode ser dele. Enquanto tudo isso está acontecendo, a princesa da coroa e Gel finalmente saem do túnel e ficam chocados ao verem a cidade em chamas. O criador de cedo está feliz por terem saído da cidade a tempo e sugere que Yunzi o acompanhe até sua casa em Mulberry Town, já que ela ainda estava fraca. A princesa da coroa não discute com ele sobre isso e vai feliz na jornada com ele. Após 3 dias de caminhada, Gel e Yunzi finalmente chegam a Mulberry Town. A princesa da coroa adormece imediatamente, e o criador de seda observa enquanto ela dorme. Ele se sente mal por tirar a virgindade dela e pensa na humilhação que ela deve estar sentindo por dormir com um mendigo comum como ele. Na manhã seguinte, Gel acorda com o aroma de algo delicioso pairando pelo ar. Ele esfrega o sono dos olhos e encontra Yunzi cozinhando em seu fogão. No entanto, a realidade logo o atinge quando o criador de seda percebe que a princesa da coroa havia cozinhado seus bichos da seda. Gel imediatamente exige saber como ela pode fazer uma coisa dessas, e Yunzi admite que estava com fome e não havia comida na casa. A princesa da coroa tenta alimentá-lo com um dos bichos da seda que ela havia frito, o que o deixa ainda mais assustado. Gel se levanta imediatamente e promete comprar algum ensopado de carne para ela comer. Ele também implora para que ela não frite nenhum dos seus bichos da seda novamente antes de sair para a cidade. O criador de seda resmunga baixinho enquanto se dirige ao mercado. No entanto, antes de chegar ao seu destino, sua atenção é atraída por um grupo de crianças reunidas ao redor de um velho homem que conta uma história sobre o dragão. O contador de histórias também explica o que é um mestre dragão e deixa todas as crianças empolgadas com a ideia de ser um mestre dragão no futuro. Além disso, o velho homem também é mencionado que os preços dos bichos da seda subiram porque os jovens espíritos que podem se tornar dragões adoram comer bichos da seda. A imagem de UNC comendo seus bichos da seda passa pela mente do judeu, que fica emocionado ao saber que a maioria de seus bichos da seda agora se tornaram comida. Ele deixa o sentimento triste de lado e se concentra em sua missão de comprar o bolo de carne. Depois de um tempo, o fazendeiro de seda volta para uma casa vazia, olha ao redor confuso e vê um bilhete de Yunzi afirmando que ela havia saído por um tempo. Judeu de repente se sente envergonhado quando percebe que a princesa herdeira aproveitou a oportunidade para correr o mais longe possível dele. Ele fala com seu motociclista e se pergunta se algum dia voltarão aos dias em que eram tão poderosos. Apesar desse sentimento melancólico, o fazendeiro de seda decide que é melhor comer primeiro. No entanto, assim que o judeu se vira para sair, ele fica assustado com a presença de Yunzi, que apareceu ao lado dele, a princesa herdeira. Ela compara seu comportamento com o de alguém de seu clã e, assim que ela diz isso, a porta se abre e Xiao entra. Ele pergunta se o judeu é a pessoa que Yunzi quer levar com ela em sua jornada, e ela concorda. A princesa herdeira cria uma história falsa sobre o fazendeiro de seda ser um mensageiro do clã que também ajudou a limpar vestígios de sua estadia na cidade de Mulberry no momento em que o judeu percebe o que a princesa herdeira está fazendo. Ele decide brincar junto e diz que eles não têm permissão para viajar de volta para sua casa com o estranho. O mestre dragão se ofende ao ser chamado de estranho e Yunzi o corrige mencionando que Xiao costumava ser um servo da corte de seu pai, mas agora era um mestre dragão judeu. Fingindo um suspiro de alívio, o judeu anuncia alegremente que, como todos eram do mesmo clã, deveriam viajar juntos. Xiao invoca seu dragão e logo todos sobem a bordo e começam sua jornada. Embora no momento em que o fazendeiro da seda se senta no dragão, ele logo se lembra que é o mesmo dragão que queimou todas as cidades. O judeu expressa uma de suas preocupações ao perguntar como o mestre do dragão deixou de ser um servo na corte de seu pai. Yunzi o informa que Xiao a espionou enquanto ela praticava espada e quando seu pai descobriu, ele o exilou do clã judeu. Ele fica nervoso ao ouvir isso e se pergunta que destino terrível acontecerá com ele quando se espalhar a notícia de que ele havia tomado o poder da princesa herdeira. Cabacinho não pode nem proteger a própria honra. O mestre dragão fica furioso com o tratamento cruel dado à princesa herdeira e ordena que parem imediatamente. Ele se aproxima de Ling com um olhar determinado e fala com firmeza: Mestre Ling, seu comportamento é inaceitável. Não importa qual seja a situação,
a violência não é a solução. A princesa herdeira merece respeito e dignidade, independentemente das circunstâncias. Como líder desta cidade, você deve estabelecer um exemplo melhor para o povo. Mestre Dragão então se vira para a princesa herdeira com um olhar de compaixão e diz: Princesa, você é uma mulher forte e corajosa. Não deixe que as palavras cruéis de seu pai a abalem. Estamos aqui para ajudá-la e protegê-la. Nós enfrentaremos esse desafio juntos. Ele se vira para o fazendeiro de seda e para o mensageiro, oferecendo-lhes um olhar de solidariedade dizendo: Vamos todos trabalhar juntos para resolver essa situação. Não permitiremos que a injustiça prevaleça. Juntos, somos mais fortes. Agora, vamos encontrar uma maneira de enfrentar os desafios que estão diante de nós e proteger esta cidade ancestral. Com determinação e unidade, o grupo se prepara para enfrentar as dificuldades que estão por vir e proteger não apenas a princesa herdeira, mas também a honra e a segurança da cidade do dragão. Não consigo nem mesmo se proteger enquanto Yunzi permanece em silêncio. Kong Tong, a senhora da casa, vem em sua defesa lembrando ao marido de todas as boas ações de Yunzi. Além disso, a senhora Kong menciona que o prestígio comandante da princesa da coroa permanece, apesar de sua impureza. No entanto, no momento em que ela termina de falar, o patriarca lembra rapidamente que Yunzi não tem mais prestígio, já que todas as tropas sob seu comando também terão que suportar a vergonha. Ele também acrescenta que seus guardas serão distribuídos para outros acampamentos para continuar protegendo o campo de batalha no oeste. Como se isso não bastasse, o chefe da família Li também instrui Yunzi a nunca mais deixar a casa e vai além, dizendo que sua irmã Nanling Xia assumiria a posição de sucessora da donzela divina assim que terminasse com sua filha. Ying volta sua atenção para Xiao, que se curva imediatamente diante de seu antigo mestre. O chefe da família Li expressa sua alegria ao ouvir que o mestre dragão havia feito um grande nome para si mesmo. O patriarca também pede para Xiao se tornar seu pupilo e promete a ele um grande futuro, contanto que ele permaneça leal. O mestre dragão agradece e os pais de Li se retiram. Gel, por outro lado, fica confuso com suas ações, já que haviam fingido não vê-lo, e se pergunta se ele se tornou invisível. Para piorar sua situação invisível, Xiao empurra o fazendeiro de seda para o lado, prometendo a Yunzi fazer tudo em seu poder para garantir que eles dois se casem. Além disso, o mestre dragão aproveita a oportunidade para falar sobre seus sentimentos com a princesa da coroa, mas ela permanece em silêncio. No entanto, Xiao não leva o silêncio dela para o lado pessoal, já que assegura a ela que não precisa falar agora. O mestre dragão se afasta, deixando Gel atordoado mais uma vez. O fazendeiro de seda tenta oferecer a Yunzi um pano para limpar seu ferimento, mas ela o ignora e se afasta. Mais tarde, naquela noite, Gel começa a pensar no comportamento da princesa da coroa em relação a ele e conclui que talvez ela não o queira por perto por mais tempo. O fazendeiro de seda acredita que é hora de encontrar um emprego e se tornar independente, para não depender mais da família Li. Os pensamentos de Gel se voltam para Biki, que permanece preso em seu domínio espiritual, e ele decide verificar como ele está. Quando o fazendeiro de seda entra no domínio espiritual, ele fica surpreso ao ver um casulo de gelo extra lá dentro. No entanto, ao observar mais de perto, Gel logo percebe que Biki estava mostrando sinais da transformação do dragão, o que significava que em breve ele voltaria ao trono. Gel, sentindo uma mistura de empolgação e nervosismo, se aproxima de Biki e observa que em breve poderão voar livremente como costumavam fazer no passado. Ele fica triste pelo fato de não ser um mestre dragão ele mesmo e, portanto, incapaz de ajudar Biki a atingir seu pleno potencial. No entanto, o fazendeiro de seda promete desvendar o mistério da regressão de Biki e jura torná-lo mais forte. Ele acredita que se tornar um mestre dragão também mudaria a percepção de Yunzi sobre ele e impediria que ele continuasse sendo uma vergonha contínua. Enquanto os pensamentos de Gel continuam, eles são interrompidos por uma criada chamada Chonger, que lhe traz uma carta de recomendação de Yunzi para ingressar na Academia dos Mestres Dragões em Lichuan. Gel expressa sua gratidão à criada enquanto ela sai e começa a se perguntar se o gesto de Yunzi é apenas para garantir que sua cobertura não seja descoberta. No entanto, ele decide felizmente. Para atender ao pedido dela, ele se prepara para ir para a Academia dos Domadores de Dragões no dia seguinte. Amanhã chega rapidamente e Gel segue em direção à academia. No entanto, ao chegar lá, ele encontra uma vendedora de pêssego chamada Feng, que o provoca por sua aparência pálida e falta de ânimo. Gel acha a grosseria dela irritante e decide fazer uma aposta com ela. Ele propõe que, se conseguir entrar na academia sem que ninguém o impeça,
ela terá que lhe dar uma cesta de pêssegos. Feng imediatamente o interrompe e pergunta o que acontecerá se ela vencer. Gel sugere que comprará todos os pêssegos dela se ela sair vitoriosa, mas a vendedora de pêssegos permanece cética em relação à sua oferta. Ignorando suas dúvidas, o fazendeiro de seda caminha em direção ao portão com sua carta de admissão, mostra para o homem na porta e é permitido entrar. Apesar de conseguir entrar na academia com sucesso, Gel ainda se sente incomodado quando Feng o ignora enquanto ele a chama. Sua irritação se transforma em choque quando lhe pedem para montarem um dragão ao lado dos outros alunos. Os pais acenam para seus filhos enquanto o dragão se prepara para decolar e alguns alunos tentam se conhecer. No entanto, o professor interrompe a sessão de apresentações deles, lembrando-os de que são ingressantes tardios e só poderão escolher os dragõezinhos que foram deixados para trás pelos outros. As palavras do professor silenciam o grupo e todos permanecem em silêncio enquanto viajam em direção ao destino deles. Quando os alunos chegam ao salão de armazenamento dos dragões, são instruídos a escolher seus espíritos e passar pelo processo de registro para estabelecer o vínculo deles. Os alunos ficam animados com essa tarefa, mas a empolgação deles é interrompida quando um deles aponta que existe a possibilidade de um dragão real não existir em nenhum deles. Ele aconselha que não façam um escândalo por causa disso. No entanto, enquanto este aluno desabafa sobre os espíritos, Ju percebe um espírito de crocodilo prestes a comer uma lagarta de seda, mas é detido por lobos espirituais. O fazendeiro de seda pega o crocodilo e ordena que ele o siga dali em diante. Em vez de obedecer ao comando, o crocodilo urina no rosto de Gel, deixando-o furioso. O fazendeiro de seda agora consegue entender por que os outros espíritos estavam intimidando o crocodilo. Ele é tentado a devolvê-lo, mas lembra de uma memória de um velho dizendo que espíritos que comem lagartas de seda têm mais chances de se transformar em dragões. Além disso, Gel vê um pequeno chifre se formando na cabeça do crocodilo e decide que é melhor mantê-lo. Ele promete ao crocodilo uma refeição adequada todos os dias, já que criar lagartas de seda é o que ele sabe fazer de melhor. Gel engana o crocodilo com outra lagarta de seda do bolso e, em vez disso, une suas almas. Quando isso é feito, o fazendeiro de seda decide que chamaria o crocodilo de Ei a partir de agora. Ele faz toda a documentação necessária antes de levar Eia consigo para a área de acomodação. Gel cava um pequeno lago para seu espírito crocodilo brincar e decide tomar um banho refrescante para si mesmo também. No momento em que termina de tomar banho, o fazendeiro de seda adormece e só acorda no dia seguinte quando Eia pula nele. Gel decide levar seu espírito crocodilo para outro lugar para treinar e vai até a cidade. No entanto, assim que chega à cidade, os ouvidos do fazendeiro de seda são inundados por murmúrios das pessoas que falam sobre a imagem manchada da princesa herdeira. Gel balança a cabeça para os rumores bobos deles e se concentra em sua destino, que é um lago com uma cachoeira. Eia pula feliz na água e faz algumas acrobacias impressionantes. No entanto, ele se aproxima da cachoeira e Gel é forçado a pular na água para salvá-lo. O criador de seda salva seu crocodilo espiritual, mas logo percebe que o galho de árvore ao qual ele estava se segurando está prestes a quebrar. Gel fica apavorado enquanto grita por sua vida querida. Enquanto Gel tenta impedir Eia de nadar em sua direção, o galho finalmente quebra e ele se vê caindo pela cachoeira, esperando sua morte. No entanto, em vez de morrer, ele se vê nas costas de um dragão do Rio Profundo, deixando-o confuso. Duangang, o dono do dragão, se aproxima dele, questionando por que ele estava tentando se matar. Gel rapidamente esclarece que foi um acidente, embora Duan pareça cético até Eia também cair da cachoeira e ser pego pelo dragão. Gel fica surpreso ao ver que o chifre de Eia cresceu, mas ele instrui firmemente seu crocodilo espiritual a nunca tentar tal feito perigoso novamente. De volta à cidade, Gel observa alguns estudantes fazendo seus espíritos lutarem entre si, achando suas ações perturbadoras. Ele desvia sua atenção deles e se concentra em convencer Eia a pegar um peixe, prometendo um cesto de bicho da azeda no futuro. No dia seguinte, Gel mantém sua promessa e trabalha no salão de armazenamento dos dragões, esperando ganhar um cesto de bicho da azeda como recompensa. Quando termina, sua aparência está desgrenhada e ele percebe que precisa encontrar maneiras alternativas de ganhar dinheiro em breve. Ele também pensa em Baiki, que precisará ser alimentado com néctar assim que sair da hibernação. Ju contempla como ganhar dinheiro, mas seus pensamentos são interrompidos por um estudante da academia que comenta sobre seu forte odor. O estudante sugere que Gel limpe a parte de trás da casa
de um colega de classe, já que ele já estava limpando esterco de dragão. O criador de seda diz ao estudante para cuidar de sua própria vida, mas o estudante persistente emite um ultimato. Se Gel não aparecer para a Batalha dos Espíritos no dia seguinte, ele terá que limpar tanto a frente quanto a parte de trás da casa do colega de classe. O criador de seda imediatamente coloca o estudante em seu lugar, dizendo que não precisa fazer nada para nenhum deles, já que não joga pelas regras deles. Além disso, Gel acrescenta que não precisa fazer nenhum dos afazeres deles antes de sair. O estudante fica tremendo e chama Gel de arrogante por sua resposta. O criador de seda não se vira para responder e continua sua jornada para casa. Quando chega em casa, Gel dá a Ei o cesto de bicho da Zeda, que ele devora em segundos. O criador de seda olha para seu crocodilo espiritual com admiração e pensa em mais maneiras de conseguir comida para o seu corpo em crescimento. De repente, Gel se lembra de uma tarefa com boas recompensas que viu no quadro de missões da academia e decide experimentá-la. Quando ele chega ao quadro de missões, fica surpreso ao ver que a maioria das tarefas listadas eram para pessoas que já eram domadores de dragões. Gel tropeça em uma postagem específica sobre uma cidade que foi atacada por um demônio maligno que queria sacrificar as almas dos plebeus e escravos para praticar magia espiritual, o que colocaria a vida da população em perigo. Eles estavam procurando um domador de dragões que os resgatasse e seria recompensado com um quarto da cidade da tarefa da cidade vizinha. Gel desejava que fosse algo em que ele pudesse participar e se sentiu triste até tropeçar em outra postagem. A postagem envolve alguns peixes demônios que estavam poluindo o lago Lichuan e atacando os pescadores. Gel considera fazer isso com Aya e finalmente aceita a tarefa quando vê que a recompensa era um grão de ouro. Ele os leva até o lago e permite que seu vínculo espiritual comece a trabalhar, mas os peixes demônios provaram ser muito mais rápidos do que Aya. Gel decide levar seu espírito até a cachoeira do lago para praticar sua velocidade primeiro. No entanto, depois de um tempo, Aya logo se cansa e o fazendeiro de seda promete recompensá-lo com alguns bichos da seda por seu trabalho árduo. Uma semana depois de muita prática contínua, Gel finalmente leva Aya de volta ao lago Lichuan e o pequeno espírito consegue capturar os peixes demônios com facilidade. O fazendeiro de seda transborda de orgulho com isso e vai buscar sua recompensa na cidade. A alegria de Gel se espalha por todo o seu rosto enquanto ele segura o grão de ouro alegremente em suas mãos. Ele começa a pensar em todos os bichos da seda e néctar que poderia comprar em breve. No entanto, o fazendeiro de seda é logo interrompido por uma garota que o instrui a se virar. Quando Gel se vira, vê Fang, a vendedora de pêssegos, que o acusa de evitá-la. O fazendeiro de seda mostra feliz a ela o emblema que havia conseguido na academia e informa a Fang que ela lhe deve uma cesta de pêssegos. Apesar do emblema, a vendedora de pêssegos ainda parece duvidosa e exige ver o dragão de Gel como prova. O fazendeiro de seda percebe que ela está tentando evitar pagar sua dívida e a enfrenta. Fang não tem escolha a não ser prometer a ele uma cesta de pêssegos ao final do dia. No entanto, em vez de sair, Gel decide descobrir se Fang sabe o melhor lugar para comprar bichos da seda e néctar. A vendedora de pêssegos anuncia feliz que sua família vende os melhores bichos da seda e néctar. Além disso, ela menciona que os deles eram únicos. Quando ouve isso, Gel diz a ela que os comprará e pede 10 cestas de bichos da seda grandes e 10 potes de néctar. No entanto, seu pedido deixa Fang furiosa e ela fala muito rude com ele. Ju acha esse comportamento muito anormal para um cliente de primeira viagem e decide reduzir seu pedido para 10 cestas de bichos da seda e 8 potes de néctar. Apesar do pedido reduzido, a vendedora de pêssegos ainda não concorda e informa a ele que só pode vender 7 cestas de bichos da seda e 7 potes de néctar. Além disso, ela também diz a ele que ele não encontrará outro vendedor de néctar na cidade. Gel decide aceitar, mas antes que ele consiga dizer alguma coisa, Fang vira sua atenção para outra pessoa. No entanto, ao observar mais de perto, o fazendeiro de seda reconhece a pessoa como Yunzi e pergunta se ela veio visitá-lo. Mas, para sua surpresa, a pessoa que ele chamou de Yunzi finge não conhecê-lo e Fang se refere à mulher como Nan Lin de Chá antes de aconselhá-la a ignorá-lo. Nan faz o que é instruída e diz à vendedora de pêssegos que voltará mais tarde. Gel, por outro lado, ainda está confuso e, quando Nan sai, ele tenta descobrir mais sobre ela com Fang. A vendedora de pêssegos acha absurdo ele não conhecer a grande beleza que estava em sua academia, e ela começa a duvidar do emblema que ele havia mostrado antes. Ju tenta justificar sua ignorância afirmando que sempre estudou sozinho, mas Fang não o ouve. Ela diz a ele que não era uma mulher que ele nunca teria. Enquanto isso, na corte real do clã Li, Kong informa ao mestre dragão que já havia conversado com seu marido sobre a intenção de se casar com Yunzi. Além disso, ela lhe dá outra missão para realizar para eles, e Xiao promete não decepcioná-la. No entanto, antes que ele possa partir,
Kong tenta descobrir se o mestre dragão conhecia a pessoa com quem sua filha veio, e Xiao dá a ela o nome de Gel. Ele também menciona que Yunzi havia dito que ele fazia parte do clã, mas a senhora da casa diz a ele que não sabia de ninguém no clã com esse nome. Kong diz ao mestre dragão para seguir seu caminho enquanto ela investiga o assunto. No entanto, Xiao encontra dificuldades para parar de pensar nisso e começa a se perguntar por que Yunzi mentiu. Enquanto isso, Zhou estava vivenciando algo glorioso, pois Beashi finalmente emerge de seu casulo da fazenda de seda. Ele fica surpreso com o tamanho de Beashi e lhe dá um pouco de néctar para comer. Ele apresenta Ai a Beashi e informa a eles que serão parceiros dali para frente. Geo observa-os interagindo, mas logo se levanta abruptamente quando se lembra das aulas da tarde. O fazendeiro de seda se apressa para o grande salão de aulas da Academia Domador de Dragões, onde suas aulas acontecem. Ele se acomoda na academia e ouve as fofocas se espalhando pela sala de aula sobre o mestre dragão Xiao, que tem causado tumulto nas cidades. Alguns o chamam de impiedoso, enquanto outros classificam as ações de Xiao como ele criando um nome para si mesmo. Um aluno animado fala sobre as medidas que tomaria uma vez que seu animal de espírito se transformasse em dragão. No entanto, outro aluno rapidamente entra na conversa informando que Nanya poderia ser o primeiro a testemunhar isso, já que seu animal de espírito já podia realizar magia. Uma discussão logo começa, e Gel se vê envolvido em uma competição com Nanya, já que ele nunca esteve em uma batalha. O orgulhoso Nanya declara felizmente que Gel não seria páreo para ele, já que seu dragão da Floresta Verde poderia ser facilmente esmagado por Nanya com apenas uma mão. O fazendeiro de seda suspira pesadamente diante do comportamento infantil que está testemunhando e segura Baiki com firmeza, sabendo que não quer que nada aconteça com ele. Por outro lado, Baiki parece ter uma mente própria, pois estende suas asas e voa ao redor da sala de aula. Esta ação provoca Nanya, e ele chama seu dragão grande e poderoso para lutar. Todos na classe ficam chocados com o tamanho do dragão, e todos começam a torcer por Nanya. O dono convencido comanda seu dragão para matar Baiki. O dragão da Floresta Verde faz o primeiro movimento contra Baiki, mas antes que ele possa causar mais algum dano, Baiki o ataca, e o dragão da Floresta Verde é lançado para a borda da classe, onde fica inconsciente. Nanya fica chocado com isso, e todos na classe também encaram Baiki, perguntando-se. As pessoas começam a se reunir ao redor de Gel enquanto falam sobre sua elegância, mas o fazendeiro de seda presta atenção em Baiki. Ele acredita que seus dias de glória estão retornando e sugere que Nanya recolha seu dragão. No entanto, antes que isso possa acontecer, o dragão da Floresta Verde começa a crescer até o dobro de seu tamanho, e Gel começa a suar ao testemunhar o tamanho gigantesco do dragão. O fazendeiro de seda tenta encontrar uma maneira de sair da luta, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Baiki deixa seu ombro e vai enfrentar o dragão da Floresta Verde. Os dois dragões se encaram, e o tempo parece congelar enquanto o som do grito de guerra ressoa pela sala. O dragão da Floresta Verde faz o primeiro movimento e começa a disparar fogo venenoso na direção de seu oponente. Baiki se esquiva deles e as pessoas começam a sair da sala quando percebem que o veneno também poderia matá-los. Ju sente que eles estarão destruindo a academia com sua luta e tenta chamar Baiki de volta, seu dragão. No entanto, ele continua a ter uma mente própria enquanto vai para os olhos de seu oponente. Os alunos que haviam fugido ficam aterrorizados com o som. O dragão da Floresta Verde cai derrotado no chão enquanto Baiki retorna aos ombros de Ju. Nanya, por outro lado, acha difícil acreditar que seu dragão, que estava a apenas um passo do portão do dragão, tenha perdido para um espírito tão pequeno. O fazendeiro de seda corrige o chocado Nani, dizendo que seu dragão é chamado de dragão branco da manhã de gelo, e não apenas um espírito pequeno. No entanto, a discussão deles é logo interrompida pelo professor Duan, a quem Ju imediatamente reconhece como a mulher que viu na cachoeira. Duan instrui todos a voltarem para seus lugares, mas Nanya reclama sobre o olho de seu dragão. Ela felizmente lhe dá uma pomada para curar o olho de seu dragão e manda Nanya para seu lugar. Quando a classe está mais calma, Duan começa sua aula falando sobre as linhagens dos dragões, que são divididas em três: o dragão antigo, o grande dragão e as linhagens do dragão azul. Além disso, ela fala sobre as várias habilidades que cada dragão possui. O dragão antigo tem habilidades de batalha, o grande dragão pode lançar magia e o dragão azul possui artes místicas. Duan usa o dragão da Floresta Verde de Nani como exemplo e explica que seu dragão faz parte do grande dragão e se refere às vinhas verdes brilhantes que ele possui como a magia de plantas que ele usa. Um aluno animado pergunta sobre o dragão da manhã de gelo,
E Duan informa a turma que o dragão de Ju faz parte da linhagem do dragão azul e sua linhagem secundária é do vento estelar, que pertence ao grande dragão. Ela também aponta que o dragão da manhã de gelo usou anteriormente era simplesmente magia de vento e gelo. Além disso, Duan educa a classe sobre as diferentes fases de crescimento dos dragões, usando os 2 dragões que lutaram anteriormente como exemplos novamente, e informa que o dragão da Floresta Verde já estava em sua fase de crescimento, enquanto o dragão da Manhã de Gelo ainda estava em sua fase infantil. Duan aconselha Jo a treinar bem seu dragão, já que ele tem o potencial para se tornar muito mais poderoso. Ela também adverte Nani por sua arrogância e aconselha-o a ter mais paciência, já que ele ainda pode conseguir um pet de dragão muito poderoso no futuro. O dono confiante do dragão ainda presta menos atenção à sua professora, já que sua mente ainda está focada em derrotar o dragão da Manhã de Gelo. Duan logo encerra sua aula e Jo volta para casa, onde ele pensa em tudo que aprendeu na aula hoje. O fazendeiro de seda agora entende como é importante para ele cuidar de seu dragão em sua fase infantil e se preocupa com onde conseguirá mais néctar nas próximas semanas. No entanto, seus pensamentos são logo interrompidos pela professora Duan, que o visita. Ei abraça a professora como se fossem amigos de longa data, e Jo se sente envergonhado por suas ações. Apesar das ações do seu espírito Ling, Duan parece não se importar, pois pede um favor ao fazendeiro de seda. Ela o informa sobre um monstro aquático centenário no fundo do lago com um olfato forte. Duan informa que seu dragão não pode derrotar o monstro porque sua magia pode prejudicar os outros animais marinhos. Ela implora ele para permitir que Ei a ajude a liderar o monstro para fora. Gel concorda e logo eles seguem para o lago. No entanto, seu espírito hesita quando chegam lá, e é preciso outro abraço do professor Dvan antes que Eia concorde em pular na água. Uma vez dentro da água, o espírito atrai a atenção do monstro marinho, mas em vez de Dvan intervir, ela fica parada e espera que ele chegue à cachoeira. Ao ver isso, Gel entra em pânico e tenta chamar Eia de volta, mas o professor Dvan o aconselha a não fazer isso, já que chamá-lo de volta seria como desistir de sua porta do dragão. Isso, por sua vez, poderia afetar seu potencial de se tornar um verdadeiro dragão no futuro. Ju entende imediatamente sua razão e decide deixar Eia lidar com o monstro marinho sozinho. O monstro marinho continua a se aproximar do espírito Ling, e vendo que ninguém estava vindo para salvá-lo, Eia decide nadar 2 vezes mais rápido e usa seus poderes para desacelerar ainda mais o monstro marinho, para que ele consiga chegar à cachoeira a tempo. No momento em que o espírito alcança a cachoeira, o dragão das águas emergentes sai do esconderijo e mata o monstro marinho instantaneamente. A boca de Gel se abre amplamente, e ele corre para tirar Eia da água. Eles têm um momento juntos, onde ele conta ao seu espírito o quão orgulhoso estava. Enquanto isso, Dvan vai até o monstro marinho e retira uma pérola de seu corpo. Quando ela termina de remover a pérola, a professora Dvan se aproxima de Gel e dá a ele como recompensa. Ela informa que a pérola poderá acelerar a dragonização de Eia. Além disso, Dvan também convida o criador de seda para ir até sua casa e promete dar a ele um pote de néctar da árvore de neve congelada, que é muito melhor do que o néctar comum. Gel fica muito feliz com essa notícia e vai para casa com ela. Mais tarde naquela noite, o criador de seda dá ao seu dragão o néctar que ele recebeu da professora Dvan, e Baiki lambe tudo sem deixar uma única gota. Enquanto observam Baiki bem alimentado relaxando em sua mesa, Gel decide que seria apropriado para ele ir à biblioteca no dia seguinte para aprender a treinar seus dragões adequadamente. Ele se dedica à tarefa e vai à biblioteca no dia seguinte para pesquisar sobre eles. Gel descobre que para Baiki levaria 1 ano e meio para atingir a maturidade, embora com o nutriente do domínio espiritual e uma quantidade suficiente de néctar, poderia levar 1 mês. O mestre de seda, ao continuar lendo, descobre também que se a comida do seu dragão for puramente néctar da árvore de neve congelada, a duração poderia ser reduzida para 20 dias, e Baiki também se tornaria mais forte. Gel fecha o livro desanimado, sabendo que não pode proporcionar essa vida ao seu dragão. Ele também de repente se lembra de que o apetite de Eia tem aumentado desde que recebeu a pérola. O criador de seda começa a pensar em maneiras de ganhar dinheiro e lembra-se de que saquear a caverna de um dragão pode não ser uma má ideia. No entanto, ele afasta a ideia assim que ela surge e se pergunta se não terá que voltar à sua antiga profissão. Gel decide devolver o livro ao seu lugar certo na prateleira,
E enquanto está prestes a fazer isso, ele se depara com uma mulher que se parece exatamente com Yunzi. Ele chama de coincidência encontrá-la novamente e fica surpreso quando ela anuncia sua intenção de matá-lo. Aterrorizado por sua vida, Geo decide descobrir por que ela esperou tanto para se vingar, e Yunzi tranquilamente o informa que percebeu que mantê-lo vivo era como um espinho venenoso em seu lado. A princesa herdeira adiciona que o pensamento do que aconteceu parece tortura, e ela acredita que a melhor maneira de deixar o passado para trás é matá-lo depois de ouvir ela falar. Geo deixa Yunzi saber que ele entende de onde ela está vindo, já que ela tem que carregar publicamente o fardo da desgraça. A princesa herdeira não vacila com a afirmação do fazendeiro de seda e pede a ele para dizer suas últimas palavras com uma voz trêmula. Geo agradece a ela pela carta de admissão que lhe deu uma experiência única na vida. No momento em que ele faz a declaração, Nanlincha se revela, fingindo ser Yunzi. Desta vez se apresenta como a irmã mais nova de Yunzi. Ju fica chocado com a revelação e Nanlincha explica ainda mais que ela pegou o sobrenome de sua mãe enquanto sua irmã pegou o sobrenome de seu pai. Quando ela termina a explicação, ela examina a pessoa que tirou sua irmã do trono e fica surpresa que Yunzi tenha permitido que alguém como ele viva. Nanlincha o culpa por todas as dificuldades que ele causou a elas, já que agora ela tem que usar um véu pela cidade porque nem muitas pessoas sabem que ela e sua irmã são gêmeas idênticas. Geo tenta se desculpar por todos os problemas que deve ter causado, mas Nanlincha o interrompe. Ela observa que ele não é tão ruim quanto as pessoas dizem que ele é, e Geo leva seu comentário como um elogio. A irmã, furiosa após sua observação, então pede a ele para contar a verdade sobre o que aconteceu entre ele e sua irmã. O fazendeiro de seda aproveita imediatamente essa oportunidade para começar desde sua história de origem e como ele foi roubado. Ele explica tudo até o dia em que comeu o mingau venenoso que o levou a Yunzi. Nanlincha o chuta para o chão depois de ouvir sua história e diz a ele que agora pode entender por que Yunzi o manteve vivo. Sua irmã queria que a pessoa que a manchou morresse como um domador de dragões, não importa o quão fraco ele pudesse ser. Nanlincha se despede de Geo antes de sair. No entanto, antes de sair da biblioteca, Nanlincha ouve alguns meninos falando sobre sua irmã de uma maneira muito exigente. Eles distorceram os rumores para serem mais perturbadores, o que a incomoda muito. Enquanto isso, Ju leva seus dragões para um campo e promete conseguir um emprego como ferreiro, já que isso era algo em que sua família era boa. No entanto, no primeiro dia de trabalho, o fazendeiro de seda percebe que sua verdadeira força nunca estava realmente no trabalho com metal. Ele faz o seu melhor para continuar com o trabalho e logo melhora nisso. Geo espera que, se ele continuar nesse ritmo, será capaz de fazer uma armadura para seu dragão. Ele de repente se lembra de que a academia tem uma expedição. O fazendeiro de seda fecha cedo do trabalho e vai para casa se preparar para isso. Quando ele chega em casa, Geo encontra um Eia muito grande na porta e instrui o grande crocodilo sobre o que fazer quando ele vai para a expedição. Enquanto isso, na corte real do clã Li, as pessoas se reúnem enquanto a senhora da casa anuncia que haverá 2 casamentos anunciados hoje. Kong anuncia o primeiro casamento, que é um casamento entre Li Kongxi, que conquistou o coração de Dushin. Em seguida, com um sorriso malicioso no rosto, ela anuncia o segundo casamento, que é fazer Yunzi se casar com a família da cidade-estado de Ling Xiao. O mestre dos dragões, ao ouvir isso, se levanta, mas é imediatamente silenciado por seu antigo. Contempla as majestosas montanhas de Glory Valley City ao anoitecer. O céu está tingido de tons de laranja e rosa, enquanto as estrelas começam a pontilhar o firmamento. O silêncio da noite é quebrado apenas pelo suave murmúrio do vento que balança as folhas das árvores ao redor. Judeu fica ali, perdido em seus pensamentos, refletindo sobre a jornada que teve até agora. Ele se pergunta sobre o significado das palavras de Xion e a importância de compreender os diferentes dragões e suas linhagens. Enquanto observa as montanhas distantes, ele se sente conectado com a vastidão do mundo e com a grandiosidade da natureza que o cerca. Enquanto isso, Yunzi está enfrentando uma luta interna. Ela está dividida entre a lealdade à sua família e o desejo de viver sua própria vida. A conversa durante a reunião pesa em seu coração, mas sua determinação em enfrentar as adversidades permanece inabalável. Na ponte, ela encontra conforto na solidão da noite, permitindo-se refletir sobre seu destino e encontrar forças para seguir em frente, não importa o quão difícil seja. Enquanto os personagens enfrentam desafios e dilemas, o destino deles parece estar entrelaçado com os mistérios dos dragões e o vasto mundo que os cerca. Enquanto a noite avança, cada um deles se prepara para o que o amanhecer trará, esperando encontrar respostas para suas perguntas e coragem para enfrentar os obstáculos que estão por vir. Percebe o fogo e o fazendeiro de seda se pergunta se Xiao estava furioso novamente,
Ele sabe que se a verdade sobre Yun-Si algum dia for revelada, o Mestre Dragão cuidará de sua morte mais imediatamente quando ele pensa sobre esses pensamentos terríveis. Duan caminha até Judeu e pergunta se ele pode ajudá-la a verificar o riacho ao amanhecer para ver se algo está bloqueando o caminho do canal. Ela também o instrui a voltar antes que a convocação comece. O mestre da seda promete fazer o que lhe foi instruído e na manhã seguinte vai até o riacho seco onde encontra um caminho estranho. O judeu decide seguir o caminho e encontra uma mountain bike que parecia ter sido construída por um humano quando sobe a montanha Dick. O mestre da seda fica chocado ao ver um riacho que estava sendo bloqueado pela montanha que foi construída. O judeu rapidamente corre de volta para a mansão e procura seus professores, mas logo é parado por Xion, que já pode dizer que o judeu viu Dick, o senhor da cidade. Diz ao fazendeiro de seda para não se reportar aos professores e ele explica que o muro era a única coisa que impediu o exército Vutu de atacá-los. Assim como ele diz que esta chuva começa a cair na cidade e todos ficam felizes com a visão da chuva. O judeu pergunta a Xion se construiu a montanha porque ele acha que seus soldados não seriam capazes de defender a cidade contra qualquer ataque externo. O senhor da cidade, no entanto, dá a notícia chocante de que enquanto falam, os rebeldes do Vutu já estavam tentando entrar na cidade. Além disso, ele vai além para instruir Ju a deixar a cidade imediatamente ao lado de seus colegas e professores. Depois de um tempo, os alunos da Dragon Tamers Academy decolam e observam o ataque acontecendo na cidade. De longe, um dos alunos se pergunta por que não podem ajudar, já que estavam a caminho de se tornarem mestres dragões. E o professor Kibai responde ao aluno informando que não há nada que possam fazer, pois não se envolver em lutas como essa era parte das leis da academia. Alguns deles condenaram o ato bárbaro dos rebeldes de Vutu, enquanto outros se perguntam como eles se tornaram tão numerosos. Enquanto continuam a observar a luta, uma inundação repentina ocorre, afogando alguns dos atacantes na água. Lembrando do que Xion havia dito a ele, Jeon informa seus professores que as notícias da batalha em Glory Valley foram atrasadas nas linhas de frente. O professor Kaebei fica surpreso com essa informação e quer saber como Jeon ficou sabendo disso. No entanto, Dvon interrompe apontando a urgência da situação e pede ao fazendeiro de seda que vá com eles enquanto rapidamente fazem o caminho para a cidade ancestral. Antes que possam ir a qualquer lugar, eles são atacados por um dragão que pertence a Xiao. Ele pergunta ao mestre dragão por que ele não estava relatando o incidente, e ela fala tristemente sobre como o clã Liu usou apenas para dar a mulher que ele amava a outro homem. Além disso, ele diz que matou todos os mensageiros e planeja matá-los também. No entanto, antes que ele possa terminar sua declaração, o professor K.B envia seu dragão para atacar Xiao, mas o dragão do mestre dragão defende e contra-ataca tanto o dragão de Dawn quanto o de K.B. Os dois professores começam a tossir sangue quando isso acontece, e Gel vai preocupado até o lado deles para descobrir se estão bem. O mestre dragão olha para os dois professores com desprezo e se pergunta como eles acham que seus dois dragões eram páreo para o dele. Quando o professor Kaebei ouve isso, ele aponta que se os professores ou alunos da Academia dos Domadores de Dragões morrerem, as coisas não terminarão bem para Xiao. Um mestre dragão enfurecido diz que, se todos estiverem mortos, não haverá como alguém saber o que aconteceu aqui hoje. Ele vai além, pedindo ao seu dragão para atacar os dois professores, e os alunos observam com medo enquanto uma enorme bola de fogo é enviada na direção deles. No entanto, antes que o fogo possa feri-los, Biki usa seu corpo para bloqueá-lo e depois avança para atacar o dragão de fogo dourado. Xiao acha engraçado o pequeno dragão vindo atacá-lo e aterra enquanto planeja uma maneira de matá-lo junto com o mestre dragão. No entanto, o que ele não espera é ser o alvo de Biki. Ele rola para fora de seu dragão e Dvan fica impressionada ao ver que o dragão da manhã de gelo branco conseguiu executar uma habilidade tão habilidosa. Enquanto isso, o mestre dragão ferido chama o nome de Gel com raiva e ordena ao seu dragão para matar Biki. O professor Dvan vê isso acontecendo e envia seu dragão de cachoeira para se juntar à defesa também. Os dois dragões fazem o melhor que podem para esquivar dos ataques do dragão de fogo dourado. O professor Kaebei também convoca um dragão de lama para se juntar à luta, mas antes que ele possa fazer alguma coisa, Xiao envia um dragão que o mata imediatamente. O mestre dragão declara mais uma vez que nenhum deles sairá da cidade de Glory Valley hoje. No entanto, Biki varre Gel e a professora Dvan do chão enquanto começam a fazer sua fuga. Eles se afastam de Xiao e quase alcançam a academia, mas antes de chegarem lá, o mestre dragão aparece atrás deles. O dragão de cachoeira entra no modo de ataque,
E quanto mais ferido ele fica, mais fraca Advan se torna. Gel implora para seu dragão se mover mais rápido enquanto vê o professor continua ficando mais fraco, enquanto Xiao diz ao seu dragão para parar de perder tempo com o dragão da cachoeira e ordena que ele vá atrás do dragão da cachoeira com a chave. O dragão da cachoeira é jogado no lago, onde Fang é visto repreendendo Aya por não pegar seu peixe, apesar de tudo que ela fez por ele. No entanto, as reclamações dela são interrompidas no momento em que ela vê o dragão da cachoeira no lago. Monstros marinhos que estavam se escondendo aproveitam a oportunidade para atacar o grande dragão que havia atormentado suas vidas. No entanto, antes que possam fazer isso, Aya defende o dragão da cachoeira e os derrota antes que possam causar algum dano. Quando ele termina de matá-los, Fang pede a ele que espere enquanto ela vai buscar ajuda. Enquanto isso, no salão da enfermaria, o professor Duan está em coma e o curandeiro sugere que Gel vá contar ao patriarca tudo o que aconteceu. Enquanto o fazendeiro de seda se dirige para fora para ir ao clã da família Li, ele é parado por um Diao, que o informa que seu dragão crocodilo estava sendo atacado por monstros marinhos. Gel chama Bai Qi no momento em que ouve isso e ambos voam até o local do ataque. Quando o fazendeiro de seda chega ao lago, encontra-o em estado ferido e diz ao seu dragão da manhã de gelo para matar todos os monstros marinhos. Bai Qi entra imediatamente em ação e os congela antes que morram. Gel corre para o lado de Aya e agradece a ele por proteger o dragão do rio profundo. Após alguns minutos, os curandeiros da academia chegam para curar os dragões, e Gel parte para a família Li para relatar as notícias do que está acontecendo na cidade do Vale da Glória. Enquanto tudo isso está acontecendo, Aya troca sua pele ferida e a estudante curandeira designada para curá-lo começa a entrar em pânico quando vê isso. Ela corre para seu professor e explica o que testemunhou, e ele a chama de boba por entrar em pânico, já que Aya estava apenas se transformando em dragão. A estudante curandeira fica animada ao ouvir isso, mas o professor acha o comportamento dela mais estranho. Ele diz a ela para ir à família Duan para relatar o caso de sua filha, mas a estudante imediatamente se recusa a ir, pois não quer relatar a morte de seu professor Duan aos pais. O professor balança a cabeça e diz a ela que apenas quer que os pais de Huan forneçam a ele um remédio espiritual que a acordaria. No entanto, ele acrescenta que a recuperação do professor Duan pode levar cerca de meio ano, já que seus ferimentos eram muito graves. Enquanto isso, Gel finalmente se aproxima da casa da família Li, mas antes que possa ir mais longe, um soldado manda pousar e se identificar. Enquanto o fazendeiro de seda está sendo revistado, ele percebe que os soldados não são da cidade do dragão ancestral. Ele decide mentir sobre o motivo de sua visita e diz que só queria comprar comida para dragão. Eles o deixam ir e ele se esconde atrás de uma árvore. Gel ouve um dos soldados perguntando por que o interrogaram e o outro soldado responde que o fazendeiro de seda poderia ser um mestre de dragão e que não queria que ele interferisse em seus planos. Gel agora percebe que essas pessoas devem estar tramando algo sinistro e decide esperar, já que o local está cercado. 2 dias depois, o Sr. Liang de Lixiao City aparece para a festa de casamento, e o patriarca o recebe alegremente. No entanto, o Sr. Liang acredita que as duas cidades ainda não podem concordar, pois há algo de errado com o tratado de paz que lhes foi dado. O chefe da família Li, surpreso ao ouvir isso, exige saber qual é o problema, e Yang afirma que o acordo não inclui a condição de semear as 4 cidades. Além disso, eles ainda não conheceram a princesa herdeira, embora tenham enviado muitos presentes de casamento. A senhora Kong fica furiosa ao ouvir isso e insiste que o único acordo que tinham era enviar Yunzi como concubina para a cidade da família Ling em Lingsuf. Liang sorri e diz à senhora da casa que as condições mudaram agora e ele está disposto a esperar enquanto fazem todas as alterações necessárias no documento. O patriarca fica furioso com o que houve e quase atinge Yang, mas seu irmão o impede de fazer algo precipitado. Yang também conta feliz que a fortaleza deles em Eastdown foi invadida pelo exército rebelde e afirma com confiança que a despensa deles também será roubada em breve. O patriarca saca sua espada, incapaz de acreditar no que houve, e diz a Yang que sabe que a cidade de Lingxiao nunca quis concordar com eles. Mas antes que possa dizer mais, Yunzi entra na sala vestida com trajes militares e segurando um saco marrom ensanguentado. Yang se curva imediatamente para ela e diz que o senhor da cidade deles ficaria muito feliz se ela fosse até eles com tal traje. Ele também acrescenta que não mudará de ideia sobre anexar suas 4 cidades. A ex-princesa herdeira pede a ele que aceite um presente antes que possam continuar discutindo. No entanto, Yang recusa o presente e diz a ela para guardar qualquer presente para a noite de núpcias deles. Yunzi não acha isso engraçado e esvazia
esvazia o conteúdo do saco. O mensageiro fica imediatamente aterrorizado ao ver a cabeça de alguns de seus soldados no chão. Joel conta ao patriarca que Yang aproveitou o tratado de paz para distraí-los enquanto secretamente enviava homens para infiltrar seu território. Ele acrescenta que, se não fosse pela rápida intervenção de Yunzi, eles poderiam ter tido sucesso. Quando Yang vê que seus planos falharam, recorre a fazer ameaças vazias e promete matar Yunzi. No entanto, a ex-princesa herdeira diz a ele para não ter medo, pois não planeja matá-lo. Yang imediatamente se alegra ao ouvir isso, mas Yunzi o informa que ele ainda precisa contar ao senhor da cidade deles que o jovem mestre da família Ling está vivo. Além disso, ela diz a ele que ele deve comer tudo no chão e só então será permitido sair. As pessoas na sala aplaudem ao ouvir isso, e até o patriarca acredita que sua filha deveria ser reinstalada em sua antiga posição. No entanto, antes que isso possa acontecer, a ex-princesa herdeira diz à senhora da casa que não é correto traí-los apenas por causa de um tratado de paz. Ela cancela o acordo de casamento entre ela e o senhor da cidade de Ling Xiao. O patriarca quer saber como tudo isso foi possível em primeiro lugar, e Zhou informa a ele que havia um traidor, Xiao, no meio deles, que matou todos os mensageiros que queriam relatar o que estava acontecendo. Além disso, ele acrescenta que se não fosse por Xin, o senhor da cidade do Vale da Glória, que construiu uma barragem que retardou o ataque, os rebeldes já teriam invadido. O patriarca fica curioso sobre como Zhou fala e confirma se ele é a mesma pessoa que se passou por um dos membros de seu clã. Yunzi interrompe imediatamente e diz ao pai que foi ela quem pediu a ele que viesse, já que ele ajudou a lutar em Wutu. Ao ouvir isso, o patriarca não encontra mais falhas e decide devolver a sua filha sua posição como comandante da guarda militar. Ele também anuncia que ela retornará à sua posição como princesa da coroa. Yunzi agradece por toda a sua ajuda enquanto passa por ele, e o criador de seda decide segui-la quando ela retorna à cidade do Vale da Glória. Enquanto isso, no meio da cidade estatal do dragão ancestral, um jovem vê a princesa da coroa voando sem um dragão e pergunta ao pai como isso era possível. O pai do menino diz a ele que os semideuses possuem poderes que ultrapassam as habilidades humanas e podem usar habilidades extraordinárias como seres antigos poderosos. O menino diz que quer ser um semideus, mas depois de ouvir que ele precisa vir de uma linhagem específica, o jovem decide ser um grande mestre dos dragões em vez disso. No entanto, enquanto isso acontecia, Gel se esquece de si mesmo ao experimentar voar sem um dragão pela primeira vez. Ele segura Yunzi firmemente, e ela acha suas ações estranhas. A princesa da coroa o solta de seu tapete mágico improvisado, e Gel grita de medo até que Baikyu resgata. Ele repreende Yunzi por fazer isso com ele, mas ainda implora para que ela o espere. Quando eles finalmente chegam à cidade do Vale da Glória, o general Liu, que foi enviado anteriormente por Yunzi, a informa sobre a incrível façanha que estava ocorrendo. Ele diz a ela que a pequena cidade fez o seu melhor para se defender contra o ataque dos rebeldes. Yunzi o instrui a liderar metade do batalhão de pássaros voadores para a cidade ocidental de Lin e diz a ele para instruir ao amanhecer. O general fica surpreso ao ver que Yunzi havia recuperado seu posto de comando militar e faz o que lhe é ordenado sem mais perguntas. Gel, por outro lado, se pergunta como eles lutariam contra os rebeldes se todo o seu poder militar for enviado embora, e Yunzi questiona sua coragem antes de criar uma barreira de fogo com sua espada. A princesa da coroa informa aos rebeldes que se cruzarem a barreira de fogo, ela os consideraria inimigos que seriam mortos. Os rebeldes, por outro lado, não acreditam que apenas uma pessoa possa derrotá-los, já que eles são mais numerosos. Eles avançam contra ela, e Yunzi se prepara para enfrentá-los sozinha. No entanto, antes que ela possa fazer qualquer coisa, Gel intervém e diz a ela para deixar a luta com ele. Ju ataca os rebeldes usando a magia de gelo de Baiki, mas eles avançam sem se importar com suas vidas. O fazendeiro de seda os adverte mais uma vez para recuar da fronteira da espada para que ele possa poupar suas vidas, mas eles não ouvem. No entanto, um dos rebeldes percebe que o segundo comandante deles foi morto e começa a expressar seus medos. No entanto, os outros o ignoram e continuam avançando com um cântico para construir uma cidade-estado para si mesmo. Gel, que ouve a interação deles, fica muito alarmado ao perceber que os rebeldes não têm medo da morte. Sem escolha, ele ataca todos os que avançam contra eles e eles ficam congelados no chão ao verem que seus números estão diminuindo gradualmente. Alguns dos rebeldes tremem de medo ao perceberem as consequências de suas ações. Neste ponto, Yunzi intervém e se dirige a Zantua, um dos líderes do exército rebelde,
Falando com ele como sua antiga governante, pergunta se eles alguma vez passaram fome ou ficaram sem as necessidades básicas sob seu comando. Ao ouvir a resposta dele de que nunca faltaram nada, Yunzi o insta a dizer aos rebeldes para baixarem suas armas. A princesa promete deixá-los sobreviver durante o inverno se pararem seu ataque e acrescenta que a morte os aguarda se escolherem ser rebeldes. No entanto, An permanece hesitante e pede mais provas de que ela cumprirá sua palavra. Para mostrar ao líder hesitante que ela não vai voltar atrás em sua palavra, Yunzi corta sua mão com sua espada, declarando que preparou comida e roupas suficientes para eles usarem durante todo o inverno. Além disso, a princesa da coroa declara que se esses suprimentos não chegarem antes que seu sangue seque, ela se entregará à morte por eles. Os rebeldes concordam com suas palavras, mas antes que Yunzi possa continuar a falar, ela fica tonta devido ao sangramento excessivo e desmaia nos braços de Gel. O fazendeiro de seda começa a juntar os pontos e logo percebe que Yunzi enviou o batalhão para reunir a comida e as roupas. Ele silenciosamente espera que aqueles que foram buscar a comida não estejam muito atrasados e leva a princesa da coroa para a residência do Sr. Qian para que seus ferimentos sejam tratados. No entanto, no dia seguinte, há muita comemoração quando o exército do batalhão retorna com a comida e as roupas. O general se curva para Yunzi e declara feliz que eles não desonraram a si mesmo. Ela agradece a ele e cumpre sua promessa aos rebeldes de Wutu, que se curvam em respeito por seu excelente ato de bondade. Mais tarde, no mesmo dia, Yunzi continua a se recuperar, mas Gel não a deixa sozinha e até tenta alimentá-la com mingau. No entanto, o resultado de seu ato altruísta faz com que ele queime a boca da princesa, e ela imediatamente se afasta do mingau. Em vez de repreendê-lo, Yunzi pergunta ao fazendeiro de seda se o dragãozinho que ele selecionou na academia de domadores de dragões foi o que ele usou para afastar os rebeldes. Gel aponta que era um dragão com o qual ela estava muito familiarizada, lembrando-a do inseto que os ajudou a roer a haste da prisão quando foram íntimos. Yunzi imediatamente fica vermelha e ameaça cortar sua língua se ele disser mais alguma coisa sobre aquele dia. Gel sorri e decide mudar de assunto. Ele a informa que viu sua irmã mais nova na academia, mas Yunzi o olha sem entender. O fazendeiro de seda se pergunta se ela tem tantas irmãs mais novas, mas a princesa da coroa ignora sua pergunta e pede para saber como eles se conheceram. Ju conta seu primeiro encontro com Nan Lincha na ponte e fala de sua confrontação na biblioteca. Quando termina sua narrativa, Yunzi anuncia que sua irmã Nan Lincha não é mais considerada uma suspeita. Intrigado com a informação que acabou de ouvir, Ju tenta descobrir se a princesa da coroa realmente suspeita que sua irmã seja uma traidora. E Yunzi declara tristemente que ela tem muitos inimigos. Comovido pela tristeza dela, o fazendeiro de seda se aproxima da princesa da coroa e promete ajudá-la sempre que ela precisar. Yunzi, por outro lado, diz a ele para cuidar de si mesmo primeiro e o aconselha a ficar de olho nas pessoas que ele encontra na ponte, já que ela não poderá mais cuidar dele. Gel acena com a cabeça em reconhecimento, mas antes que ele possa dizer algo, a porta do quarto se abre e o Sr. Qian entra. O senhor da cidade do Vale da Glória para ao ver a proximidade entre Gel e Yunzi. Xian finge ter entrado no quarto errado e foge às pressas. A princesa da coroa percebe que é hora de o fazendeiro de seda retornar à academia de domadores de dragões e o informa sobre isso. Além disso, ela pede a ele que fique de olho e seja cuidadoso. Com um sorriso, Gel diz a ela para ter cuidado e sugere que se ela se machucar novamente, não haverá ninguém tão decente quanto ele para cuidar dela. No entanto, Yunzi não gosta do tom arrogante dele e o joga para fora do quarto com um chute. Xion, que estava esperando perto da porta, fica surpreso ao ver Gel gemendo de dor. O fazendeiro dissede. O caçador que havia saído em sua caça retorna com muitas joias de ouro. O judeu tenta descobrir de onde o dragão da manhã de gelo havia obtido as joias e espera que seu dragão não tenha saqueado a toca de outro dragão. Ele leva algum tempo para observar seus arredores, e após um tempo, o fazendeiro de seda avista um filhote de dragão em perigo. Ju instrui Bique a salvar o filhote de dragão à beira da morte, e o dragão da manhã de gelo mergulha para salvar o pequeno dragão. O fazendeiro de seda decide manter e proteger o dragãozinho, mas antes que ele possa terminar sua afirmação, a mãe do filhote, um dragão verde da floresta, se aproxima sorrateiramente por trás dele. Gel instrui Bique a voar para longe enquanto o dragão da floresta avança na